Graças a paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias hoje em Lucas, capítulo 23, versículo 13. Lucas, capítulo 23, versículo 13. Amém? E diz assim: Lucas, capítulo 23, versículo 13. Amém? E diz assim: Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes de que acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por uma sedição na cidade, e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, desde o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado porque o Senhor é bom, Pai, o Senhor nos salvou, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor tem estado conosco, Deus, quebrando nossos corações, ó Deus, para ouvir a Tua voz, ó Deus, para ouvir o Teu querer em nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, que santo é o Senhor, o Senhor nos chamou para sermos filhos do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Para entendermos o que estava acontecendo nesse trecho da Bíblia, devemos entender o contexto que estava aqui. E nesse contexto, Judas já havia entregado Jesus Cristo a Pilatos, aos sacerdotes, aos judeus. E Pilatos tentou achar algum erro em Jesus Cristo, achar algum pecado, algum crime. Só que ele viu que tudo que estava acontecendo ali era que os sacerdotes estavam incriminando Jesus Cristo e tudo aquilo era inveja, tudo aquilo que os sacerdotes estavam fazendo com Jesus Cristo. E Pilatos, como era um governador do Império Romano, ele não era um grande governador. A Judéia, não sei se alguns sabem, era um território de disputa, era um território de rebelião, toda hora tinha briga ali do povo de Israel querendo ser liberto de Israel, do Império Romano. E assim, Pilatos ele teve uma brilhante ideia. Eu vou conseguir ganhar prazo, tempo para pensar em um grande plano e vou enviar Jesus Cristo a Herodes. Então, Pilatos faz isso, ele pega Jesus Cristo, envia o problema para Herodes. Herodes tinha vontade de conhecer a Jesus Cristo, mas não conhecer o verdadeiro Deus, mas sim conhecer o homem que fazia milagres na Judéia, que estava ali curando. E Herodes faz grandes perguntas para Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele simplesmente não responde nada. Herodes fica magoado, Herodes fica com raiva e começa a desprezar Jesus Cristo, começa a humilhar, começa a maltratar, influenciado também pelos sacerdotes. E Pilatos e Herodes não eram grandes amigos, eles haviam inimizade entre eles, e eles fazem com que Herodes devolve Jesus Cristo a Pilatos. Pilatos então vê que não teve um grande problema em Herodes tê-lo condenado, e Pilatos então vai fazer seu grande plano funcionar. Era comum soltar um preso naquela época, na questão da Páscoa,
E Herodes, Pilatos tem a brilhante ideia de colocar o pior ladrão, o pior de todos que estavam ali presos, que era Barrabás, contra um que era inocente, que era Jesus Cristo. E a brilhante ideia dele era mostrar para os sacerdotes que eles estavam indo longe demais em condenar Jesus Cristo. Só que o grande plano de Pilatos vai por água abaixo. O povo grita por Barrabás, os sacerdotes incentivam que Jesus Cristo seja crucificado e Barrabás acaba sendo solto. O grande plano de Pilatos acaba sendo um caos, na verdade. E nesse trecho tem grandes pontos que poderíamos destacar. Podemos destacar a covardia de Pilatos em não soltar o inocente. Poderíamos mostrar os sacerdotes que estavam ali e que são os falsos profetas de hoje. Poderíamos trazer vários exemplos desse trecho, mas vamos focar em 3 pontos. A grandeza de Deus, que é representada ali por Jesus Cristo, o povo que estava ali e Barrabás. Vamos imaginar hoje como se estivesse num tribunal. Os 2 réus, Jesus Cristo de um lado, Barrabás de outro, e nós, como júri, escolhendo um dos 2. E o primeiro ponto vamos compreender a grandeza de Deus. Moisés era um homem intrigante. Ele mesmo estando à presença de Deus, mesmo falando com Deus, ele tinha a vontade de ver Deus face a face. E ele vai pedir a Deus: Senhor, permita-me que veja a tua face, permita que veja a tua glória. E Jesus Cristo, o Deus ali, ele vai dizer que não é possível Moisés ver a sua face. Deus vai dizer para ele que, na verdade, homem nenhum pode ver a face de Deus, homem nenhum conseguiria ver a face de Deus, olhar para o próprio Deus, de tamanha grandeza que é a sua glória. E que certamente morreria se olhássemos para o próprio Deus Santo e Todo-Poderoso. Em Isaías vai dizer sobre a grandeza de Deus em vários versículos e capítulos ali. Ele vai dizer que Jesus Cristo, que o próprio Deus é como, o céu é como o seu trono. Deus simplesmente estava sentando no céu. E que os seus pés, o descanso dos seus pés é o nosso planeta Terra. Isso não quer dizer que esse é o tamanho do nosso Deus, que o céu é o tamanho do seu trono. Isso quer dizer que Jesus Cristo, Deus, ele é infinito, ele é maior que todas as coisas. Isaías vai continuar dizendo que o universo, ele é medido por suas palmas. As palmas de Deus conseguem medir o universo. Quem estuda, ou quem está no ensino médio, sabe que o universo está em expansão, cada vez maior, cada vez gigantesco, e imagina tudo isso sendo medido pelas palmas do grande Deus, como se fosse nada. Existe trilhões de estrelas, trilhões de planetas, e Deus sabe o nome de cada um e conhece cada uma. A nossa mente caída não consegue compreender todas as coisas. Conseguimos imaginar o que são R$1.000, R$2.000, conseguimos até imaginar a quantidade em dinheiro físico, mas não temos a menção de que quanto é 10 milhões de reais. Não conseguimos ter essa menção de física. Agora imagine o próprio Deus olhando para toda a humanidade e conhecendo a cada um, como se fosse nada. Olhamos para as estrelas e não sabemos mensurar o quão distante elas estão, mas sabemos que o nosso Deus conhece a cada uma. Isaías vai continuar dizendo ainda que os montes são como, eles são pesados em uma balança de Deus. Olhamos para o Serra da Mesa aqui perto e vemos o quão grande é, né? Tão gigantesco. E para Deus isso é apenas uma medida numa balança, apenas de um lado, como se fosse nada. Esse é o Jesus Cristo que está ali diante de Pilatos, diante da multidão. Salomão, em sua grande sabedoria, vai dizer que não se pode conter o próprio Deus. Segundo a leitura bíblica que realizamos até Reis, no momento, passou já, né? Deus manda Salomão construir um templo, construir a casa de Deus. E Salomão chega a Deus e diz: Senhor, eu não consigo construir a casa que o Senhor não pode habitar. Nem o céu consegue habitar. O Senhor imagina uma casa feita pelas nossas mãos.
Mas Atos é glorioso, vai dizer que nada construído por mãos humanas cabe Deus ali. Deus é maior que tudo. Mas Isaías continua dizendo quão bom é o nosso Deus. Ele vai dizer que habita no coração do aflito. Ele diz, habito num santo monte, num lugar santo, no meu trono, mas habito também com o coração do aflito, com o coração do meu filho. Na escola bíblica, nas canções, Quão grande é meu Deus, eu esqueci o nome da música, Deus grandão, parece ser uma música de criança, parece que não significa nada, mas é tão bom saber que Deus é grandão, que Ele é gigante, e mesmo assim Ele escolhe os nossos corações. Mesmo sendo nossos corações caídos, mesmo sendo nossos corações pecaminosos, Ele ainda escolhe os nossos corações para habitar. E não é qualquer coração, não é qualquer ser humano. Como o pastor disse, que é calvinista, e a Bíblia é calvinista, Deus vai dizer que Ele habita no coração do aflito, do contrito. E somente nesse tipo de coração, mas chegamos à conclusão, mas e o coração duro? O coração duro, ele é salvo ou não? A verdade é que Deus chega no coração duro, quebranta aquele coração, esmiuça aquele coração, e assim vai habitar naquele coração. E assim salva aquela vida. Essa é a conclusão que Isaías chega e vai se revelar no Novo Testamento. O quão grande é o nosso Deus, mesmo nós com o coração duro, Ele quebranta nossos corações, nos faz sermos humildes. E assim Ele nos salva, nos mostra e nos manda ser melhor, nos manda buscar a Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus, Ele não é pequeno, Ele não é uma mera figura ou só um personagem bíblico. O nosso Deus, Ele é gigantesco, Ele é poderoso. Era isso que queria que cada um compreendesse, que nosso Deus não é um brinquedo, não é qualquer coisa, sim, Ele é poderoso, Ele é o Criador de tudo. E o segundo ponto, que é a poeira e o pecado, aqui estamos diante de nós mesmos, estamos diante da multidão, a multidão que estava ali, e nós somos a multidão. O Reginaldo vai saber bem agora. Tudo na vida é feito de átomo. Ou seja, tem que estar no ensino médio, lembra. E o átomo é só um grão de areia, Reginaldo. É como se fosse um grão de areia que não conseguimos nem enxergar. Temos que ter uma ótima câmera para conseguirmos ver. E tudo é feito disso. A madeira, a igreja, o templo, o altar, a natureza, os animais, os oceanos. O universo é feito de tudo isso. E Deus vai dizer que formou o homem do pó da terra. Ou seja, somos apenas poeira, somos apenas o pó. Aquele pó que chegávamos aqui na igreja, estava aquele pó no banco, às vezes, somos como aquilo para Deus, somos apenas poeira. A característica principal dessa poeira que somos nós é a queda. Caímos em Adão, sofremos, pecamos, e a grande semelhança que temos com a multidão é dizer: eu quero os meus prazeres, eu quero ser feliz. O importante é ser feliz hoje nesse tempo. O importante é agradar o que eu quero, o importante é eu estar seguro. Quantas vezes não queremos estar seguro? Às vezes nem queremos dinheiro, queremos estar seguro. Queremos estar seguro nos nossos empregos, queremos estar seguros agora nas escolas, queremos estar seguro com o pão de cada dia. E não abrimos mão da segurança para servirmos ao próprio Deus. E em Reis, na leitura bíblica, o pastor colocou no grupo de WhatsApp, quem estava lá, o que Acabe fez. Acabe fez pecados contra Deus, ele serviu a demônios e a Bíblia vai dizer ainda que ele irritou o Senhor, ele irritava o Senhor. E condenamos Acabe e achamos que somos superiores a ele. Mas a verdade é que somos como Acabe. Servimos a outros deuses, servimos a nós mesmos. Procuramos nossas medidas, procuramos a nossa segurança, servimos a outros deuses e irritamos o nosso Senhor. Olhamos para o exemplo cristão de não beba, não peque, não adulteras, e olhamos para Deus e não, vou fazer tudo isso. Nós irritamos o nosso Deus, irritamos a grandeza do nosso Deus. Olhamos para Deus mesmo com todo o seu poder, com toda a sua
magnitude, mesmo Ele sendo o Criador de tudo, olhamos para Deus e irritamos Ele. Queremos fazer o que é contra Ele. Em Romanos vai dizer que o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas às vezes eu quero fazer o mal mesmo. Às vezes olhamos para Deus e o exemplo cristão, olhamos para o exemplo que Cristo nos dá e rejeitamos porque nós queremos e não queremos ser iguais a Cristo, queremos o melhor, não queremos dar a outra face. E não somos melhores que Acabe, às vezes somos até piores do que ele. Tiago continua dizendo ainda que a amizade com o mundo se torna nós inimigos de Deus. Os evangelhos vai dizer que éramos inimigos de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus nos salvou, não somos mais inimigos dele, mas ainda olhamos para o mundo e queremos a amizade do mundo. Queremos sair para as baladas, queremos sair para as festas mundanas, queremos sair para o carnaval, para a festa junina e tantas outras coisas. Queremos curtir, queremos ir para a prainha, acho que é isso o nome. Queremos não servir ao Senhor, queremos irritar o próprio Deus, queremos olhar para Deus e dizer que é melhor estar do lado de um ímpio, do lado de um mundano, do que realmente servir ao próprio Deus. Isso nos torna novamente inimigos de Deus. Vestimos a máscara de inimigos de Deus e continuamos irritando o Senhor e achando que tudo está perfeito. Olhamos para nós mesmos e dizemos, não, estou indo à igreja, estou indo aos cultos, o pastor não briga mais comigo, então está tudo bem, estou servindo a Deus. Mas a verdade é que você está indo direto para os caminhos do demônio. Olhamos para Satanás e seguimos os seus passos. Devemos olhar para Deus e fazer com que servir ao próprio Deus, seguir o exemplo de Deus que é nos dado na Bíblia. Não estamos diante de um Deus pequeno, de um Deus que está morto. Estamos diante de um Deus que está vivo, agindo em nossos corações. Abraão, ele acha que é o pai dele que retirou ele daquele onde ele estava e trouxe para a terra prometida. Mas a verdade é que Deus está no comando de todas as coisas, nos bastidores das nossas vidas. Às vezes não sabemos porque estamos com tantas aflições, sofremos crises de ansiedade, sofremos depressão, sofremos tantas coisas e não sabemos porque tudo isso está acontecendo. Mas devemos confiar em Deus, olhar para a grandeza de Deus e dizer, Senhor, eu acredito que Tu estás no comando, o Senhor está nos bastidores da minha vida. E que no final eu serei feliz no reino. Que no final o Senhor, com a sua grandeza, o Senhor irá me salvar. A grandeza de Deus não é somente a sua glória, mas a sua bondade também. A bondade de Deus também é gigantesca, o perdão de Deus é gigantesco. Cometemos pecados que olhamos para Deus e dizemos, esse não tem perdão, esse pecado aqui, Deus não vai me perdoar. Mas Deus perdoou todos os nossos pecados. Deus olha para nós e diz, mesmo você sendo poeira, sendo nada, sendo pó, ainda eu te amo, eu te chamo como filho e quero que você me sirva. Deus só quer isso, Ele não quer nada mais, porque Ele não precisa de nada mais. Ele só quer que você que sirva a Ele, que seja bondoso como Ele foi, que seja um exemplo de cristão. Não que você olhe para o orgulho e para os seus interesses e siga Ele, mas sim que olhe para Cristo e diz, Senhor, eu entrego todas as coisas e te sirvo. Carl Sagan, um cientista, ele era ateu, mas ele escreveu um lindo poema, chama O Pálido Ponto Azul. Tem até na internet, dublado pelo Guilherme Briggs, muito bonito o poema. E ele era um cientista onde havia uma espaçonave ali, e ele pega a espaçonave e tem uma brilhante ideia de olhar para trás. Eles estavam longe, e quando ele olha para trás com a espaçonave, ele vê que o nosso planeta é apenas um pontinho. É como se fosse uma formiga e olhamos lá de cima da igreja. É como se o planeta Terra fosse isso. E ele vai dizer, a conclusão do seu poema é que o quão pequenos nós somos. Nós somos nada. Ele vai dizer que nas escalas dos mundos, nas escalas de todas as coisas, o ser humano é nada. Ele não consegue mudar as leis, ele não consegue sequer amar o próximo, ele não consegue ser bondoso com o próximo. Ele consegue, o ser humano somente ele quer o que é dele, o que pertence a eles.
Essa é a conclusão que ele chega e não deve ser a nossa conclusão diante do nosso Deus. Se somos cristãos, se estamos vindo à igreja, devemos ser o exemplo. E o exemplo é que olhar para que Deus veio a esse pontinho azul, nos livrou do inferno, nos livrou da morte e nos salvou. Que Deus, mesmo estando ali no seu trono, que é maior que o próprio céu, olhou para nós, pequeninos, e nos chamou para sermos filhos dele. Imagina a quantidade de milhões de pessoas orando e Deus conhecendo cada um, conhecendo cada oração, conhecendo o coração de cada um desses e dizendo: filho querido, venha até mim, que eu estarei aqui, mas também mude, também não seja o velho homem, sim uma nova criatura. Estamos diante de um Deus grande, que é Jesus Cristo, ali nesse tribunal. Estamos diante de um perverso homem. E nós, seres humanos, eu, João Gabriel e cada um, somos pequenos diante de Deus. Nós não devemos nos achar melhor, superior a alguém. No nosso serviço, não devemos achar que é superior aos funcionários ali. Não sou superior a ninguém, ninguém é superior a ninguém. Somos absolutamente nada perante Deus. E diante disso tudo, sabendo que nós somos o povo, que nós somos a multidão que estava ali, e que nosso Deus é grande e está ali na frente, chegamos à grande escolha. Afinal, quem escolhemos? E infelizmente olhamos para o maldito Barrabás e escolhemos ele. Infelizmente, no nosso serviço, olhamos para ser o exemplo de cristão e o exemplo não cristão, e olhamos para o exemplo não cristão e seguimos ele. Chegamos a nossas vidas dentro de casa e não conseguimos ser um exemplo de pai, de mãe, de irmão, de companheiro dentro de casa. Olhamos para Jesus Cristo e para Barrabás e escolhemos o maldito Barrabás ainda. Olhamos para nossos filhos, que temos que ser exemplos para as crianças, e escolhemos sermos o maldito Barrabás. Aquele que bate na esposa, aquele que maltrata o próprio filho, aquele que não dá carinho a ninguém. E escolhemos dia após dia o maldito Barrabás em nossas vidas. Olhamos para o nosso serviço, onde tem alguma intriga, e escolhemos ainda o maldito Barrabás. Barrabás, para entendermos essa figura, ele era um homem perigoso. Tanto para o povo que estava ali, quanto para os judeus, quanto para o império. Barrabás, ele era um nacionalista. Ele era um cara que gostava de confusão, gostava de guerra, gostava de invadir as coisas, tomar as coisas. Ele era como se fosse o grande vilão ali. E Barrabás, ele comete um motim. A Bíblia vai dizer sedição, mas é uma rebelião. É como se ele estivesse invadindo o Congresso, o Capitólio, como se ele fosse aquele que invadisse as terras e tomasse tudo. Esse era o Barrabás. Ele estava procurando tudo, queria sua independência, ele queria ser forte, ele queria não dar outra face, ele queria ser o grande líder. E Barrabás, ele nesse percurso, ele comete um homicídio, ele mata uma pessoa. E Barrabás não está nem aí por ter matado uma pessoa, ele continua ainda a sua desordem, a sua rebelião, ele continua ainda causando tudo por onde ele anda. Barrabás, ele continua sendo um servo do diabo. E é interessante que o nome Barrabás significa, no aramaico, ou Fábio, filho do pai. É curioso, né, saber que Barrabás significa filho do pai. E que o original, alguns teólogos chegaram à conclusão que não era Barrabás, mas sim Jesus Barrabás. Esse era o seu nome. E diante do tribunal estamos diante de dois Jesuses. Jesus Cristo de Nazaré e Jesus Barrabás. E olhamos para o Barrabás e não queremos ser como Cristo. Cristo vai dizer: dá outra face, seja humilde, seja bondoso. E Barrabás é aquele que afronta as coisas, afronta as autoridades. E me lembra muito a sala de jovens. Existe uma imagem que todo mundo lembra, que estava lá, que era o Rambo, mostrando que esse era o rei que todo mundo queria.
aquele que pega a arma e sai matando todo mundo. E a outra imagem que era o verdadeiro rei, que era Jesus Cristo segurando um carneiro. E nós queremos o Rambo, nós queremos Barrabás, nós não queremos dar outra face. Nós, mesmo em todos os lugares, não queremos dar outra face. Não queremos ser humildes como Jesus Cristo. Não queremos dar a outra face e dizer, realmente você está certo. E resolver o problema ali mesmo. Não, nós queremos levar o problema adiante para um grau maior. Queremos discutir, bater boca, o famoso barraco. E isso não é só no nosso serviço, nas escolas, na faculdade. E pior de tudo, dentro das nossas casas e até dentro das nossas igrejas. Olhamos para o pastor e desde sermos mansos e humildes, queremos a afronta, queremos a desordem que Barrabás promovia. E com esse nome, Jesus, Barrabás, cria-se grandes heresias. Em Levítico vai dizer que um dos rituais era matar 2 bodes. Um seria sacrificado e o outro, o sacerdote pegaria todos os pecados e colocaria nesse bode e ele seria lançado ao deserto, que ali não estaria mais os pecados. E as heresias crescem, vai dizer que Jesus Cristo é um bode que seria morto e que Jesus, Barrabás, seria o segundo bode, que seria aquele que levaria os pecados embora. E quando Cristo voltasse, Satanás levaria todos os pecados nossos embora. Mas isso é uma grande bobagem, isso é pura heresia. E que muitos acreditam nisso. É muito simples entender o texto bíblico, que Jesus Cristo era os dois. Ele seria o cordeiro que morreria, como cordeiro santo. Ele foi o cordeiro santo também, que levou nossos pecados. Pedro vai dizer que não encontrou pecado nenhum sobre ele. Ou seja, ele era o cordeiro santo de Deus. Ele poderia morrer e pagar os pecados. Mas não somente isso, ele levou sobre ele os nossos pecados. Olhamos para o exemplo cristão e para a Bíblia e vemos que achamos que somente Cristo morreu e ressuscitou e está tudo ok. Mas a verdade é que não foi só sobre isso, não foi só isso. Cristo era o Cordeiro Santo, ele levou os pecados sobre ele, pegou nossos pecados e morreu e ressuscitou. Ele não somente morreu e ressuscitou, ele levou nossos pecados, o pecado de cada um de nós aqui. Ele levou sobre ele e sofreu um castigo enorme naquela cruz, não para se achar o maioral, mas sim para nos salvar. Filipenses vai dizer que Cristo deixou tudo para trás, deixou a sua glória, e ele não precisava deixar a sua glória, ele não precisava ter morrido, mas ele escolhe morrer, levar nossos pecados sobre aquela cruz e nos salvar. E mesmo sabendo que estamos diante de um Deus grande, que somos pequenos, mesmo sabendo que o outro, que é Barrabás, que é o perverso, que é o símbolo de pecado, mesmo assim, olhamos para os dois e escolhemos o maldito Barrabás ainda. Não compreendemos que Deus ele está ali não para pegar você e fazer você de piada, mas sim que Deus está ali para resolver a sua vida, mudar a sua história, fazer que ela tenha um final feliz, que é junto com Ele. Olhamos para o Cordeiro Santo de Deus e desprezamos a cada um dele. Desprezamos Ele. E que nessa noite, que poderíamos compreender isso, que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é enorme e está aqui para nos salvar. Ele não veio ao mundo para fazer chacota com sua cara, mas Ele veio para salvar. Ele veio para nos resgatar das trevas, Ele veio por meio dEle mesmo nos salvar. Mas mesmo assim, nós escolhemos o maldito Barrabás. Não escolhemos sermos exemplos de cristão, mesmo que Cristo veio ao mundo, nesse mundo de traste, de lixo, de pecadores que somos nós todos, ainda continuamos gritando, Barrabás, Barrabás, e não somente isso, olhamos para o nosso Deus e crucifique-o, crucifique-o. Queremos crucificar Jesus Cristo a todo instante e não queremos servir ao próprio Deus. A conclusão é que devemos chegar é que Deus nos perdoa o teu povo, me perdoa, Deus, por
tantas vezes que o meu orgulho falou maior, foi mais alto, por fingir humildade, ser o que não sou. E a primeira oportunidade que tenho, todas as vezes, eu grito Barrabás e peço para crucificar o Senhor Jesus Cristo. E que nessa noite nós podemos mudar isso, de olharmos para os dois ali e Jesus Cristo, me perdoa. Jesus Cristo, me salva, me tire do pecado, liberta a minha mente, traga para casa. E que isso não reflita somente hoje ou amanhã, mas que possamos seguir isso na nossa vida, olharmos para Cristo e sermos como Ele, o exemplo dEle. Não escolhemos Barrabás, mas que escolhemos Jesus Cristo em nossas vidas, mesmo que doa, mesmo que machuque e que vai machucar, porque o velho homem tem que ficar para trás, mas que possamos ser nova criatura, que possamos seguir o exemplo de Cristo. Saber que estamos diante de um Deus grandioso, diante de um Deus santo, e entendemos que somos pequenos, e agradecer por Deus, mesmo assim Ele nos salva, que Ele nos perdoa. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus, por estar, Deus, em Tua casa, Deus. Obrigado, Pai, que mesmo no mundo de trevas, mesmo sendo tão pequeno, Deus, o Senhor olhou para nós, o Senhor olhou para o Teu povo, Deus, e o Senhor veio ao mundo, Deus, por si mesmo, Pai. O Senhor se entregou, Deus, o Senhor, mesmo condenando o Senhor nos amou, Pai. O Senhor nos chamou para sermos filhos do Senhor. Nos perdoa, Deus, tenha compaixão do Teu povo, Deus, tenha misericórdia, Deus, do Teu povo, Deus. Nos salva, Deus, nos liberte de nós mesmos, Deus. Que possamos olhar para Ti, ó Deus, e compreender que o Senhor é enorme, Deus. Compreender que o Senhor, mesmo sendo, Pai, grandioso, o Senhor escolheu habitar em nossos corações pequenos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós a cada dia, Deus. Faça-nos nós, ó Deus, exemplos de Ti, ó Deus. Quebrando nossos corações, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos perdoa, Deus. Que possamos seguir o Teu caminho, ó Deus. O Teu santo caminho, ó Deus. Que não viemos, ó Pai, mais escolher Barrabás, mas que viemos escolher Cristo na cruz. Que viemos escolher servir ao Senhor, mesmo que doa, ó Deus. E compreendemos, ó Pai, e confiamos que o Senhor está nos bastidores das nossas vidas, ó Pai, que o Senhor está no comando das nossas vidas, ó Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Deus, da minha vida, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados. Amém.